Britizeiro, em Pirapora. Esse curso de enfermagem ele está sendo pensado de tal forma a que o treinamento, de que a formação se dê em bases de medicina popular, de medicina alternativa, a utilização da conceituação ou do conhecimento existente da cultura popular em torno da utilização das ervas, em torno da utilização de uma área de trabalho e de cura que tem sido relegado a um plano secundário pela medicina formal, pela área alopática de trabalho na área de saúde. Para esse caso, já existe um entendimento com a Fundação Hospital do Malá, no sentido da cessão de suas instalações e prefeito da realização de um programa de treinamento em enfermagem, mas com aquela característica de médico da roça, com aquela característica de médico interiorizado, de pé descalço, capaz de, portanto, realizar um trabalho amplo de interesse das comunidades desassistidas do interior do Estado. Da mesma forma, dentro da área ainda de trabalho de capacitação, de formação, imagina-se a formação, ou programa-se a realização de um programa de formação de administradores em nível de segundo grau, mas administradores rurais. A administração ela tem se dedicado à administração de natureza urbana, que é se formar alguém capaz de realizar um trabalho organizacional de interesse não só das propriedades rurais, como e particularmente aquela administração pública de interesse das pequenas comunidades, dos distritos, das sedes municipais mais interiorizadas. Dentro dessa área ainda pretende se expandir-se o trabalho com o magistério e o curso de agropecuário, que já possui 4 anos de duração e que tem características eminentemente práticas. O formando em agropecuária, diferentemente de falar de forma teórica sobre a apicultura, ele constrói a colmeia e captura o enxame. Ele realiza efetivamente um trabalho, ele está capacitado para trabalhar, seja na área de irrigação, seja na área de agricultura de sequeiro, seja em programas de pecuária de pequeno a grande porte, enfim, é um técnico completo. E é exatamente esse conceito, essa forma de trabalho integral que se pretende expandir, não só para a universidade, mas para esses cursos que serão incluídos na programação. Um outro programa a ser realizado é o programa de treinamento de irrigantes. É um programa que pretende a formação de mini e pequenos produtores rurais em atividades de irrigação, particularmente em Pirapora, em Britizeiro, onde já foram feitas estudos preliminares relativamente à implantação de um programa, um projeto operativo na área de irrigação de pelo menos 400 hectares. Imagina-se, e é interesse da Rural Minas, e do Banco Mundial, o apoio exatamente na realização de um programa que, com essas características de formação prática, de formação objetiva e definida em função de um público meta específico, dispor de irrigantes que possam atuar em programas de irrigação como o da Jaíba, no norte de Minas e em outras regiões. Além desse programa de treinamento de irrigantes, há também, ainda no campo de treinamento,
vários projetos de treinamento no campo da semi e pré-profissionalização. Um outro programa fundamental no plano de educação integrada da Caio Martins é o do centro, da implantação de um centro de pesquisas culturais e ambientais do Cerrado. Isso também na região de Brutizeiro, Pirapora, na área da Caio Martins, uma serra, uma chapada chamada Jatobá, e a ideia seria de definir um ambiente, exatamente por se tratar de um ecossistema típico do Cerrado e plenamente, totalmente preservado, ali sediar um trabalho que, na verdade, seria um museu dinâmico, um museu onde a gente resgataria instrumentos, utensílios, capitais, culturas existentes na área do Cerrado e utilizaria ou daria, faria com que essa instrumentação estivesse em funcionamento num atestado, num testemunho de formas alternativas de trabalho no Cerrado, e não só no que diz respeito a práticas de manejo de solo, como também no que respeita à apreensão de todo o conhecimento histórico dos vários ciclos, né, do gado, ou, enfim, relativos ao norte de Minas. Esse trabalho deverá ser realizado envolvendo a SEMA, envolvendo o CETEC e a própria Universidade Federal de Minas Gerais, e, portanto, ele, antes de mais nada, se prestaria para um trabalho de educação ambiental, de interesse não só dos alunos da escola, como também a toda a comunidade, a toda a população, aos produtores rurais da região, que retomariam práticas de trabalho alternativo e evidentemente preocupado com a preservação ambiental. Além do mais, tem-se alguns programas no campo da produção agropecuária e agroindustrial. Um dos programas é o de reassentamento de mini e pequenos produtores em áreas chamadas corrigidas, que denominamos de PIAV, um programa integrado de assentamento de pequenos produtores em áreas valorizadas. Na verdade, diferentemente da prática usual dos programas de colonização, a gente imagina, diferentemente daquela circunstância de se dar um pequeno trato de terra, algumas sementes, algum subsídio, alguma assistência ao pequeno produtor visto isoladamente, a gente imagina realizar um trabalho de preparação, de desmate, melhoramento, aração, de correção do solo, ou seja, de capitalização da terra em grandes extensões. E essas áreas assim preparadas, com a economia de escala, seriam atribuídas a grupos cooperativados, grupos associados, com vistas a atividades de custeio, atividade produtiva. Pode se chamar suvinacós, cocós, kibbutz, não importa. Importa que a gente adota o mesmo modelo capitalista de exploração da terra adotado pelo empresário, utilizando tecnologia, utilizando maquinaria, utilizando isótopos, utilizando micorriza, enfim, utilizando o que existe de mais moderno em matéria de trabalho no campo, só que o resultado ele é socializado, ele é distribuído entre todas as pessoas. Na verdade, é uma forma de trabalho lógico, organizado, altamente tecnificado, e o resultado desse produto, dessa cultura em bases industriais, em bases para exportação do plantio de soja, do sorgo, da cana,
esse resultado ele é distribuído na forma de frações ideais entre os agricultores participantes. Nada impede de que os agricultores disponham de pequenas glebas para produção de subsistência, da produção alimentar básica, mas o que se deve enfatizar é que ele não tira o seu sustento da produção alimentar, da produção de primeira necessidade. Essa produção ela não tem preços definidos ou garantidos de mercado. Ele retira seu sustento exatamente de uma produção altamente organizada e, portanto, a gente não tem que se preocupar, inclusive, com relação a que tenhamos uma família em 10, 20, 30, 40 hectares, desde que seja possível um volume de produção, um volume de rendimento, tal que, ao ser distribuído entre os participantes, garanta, no mínimo, um salário ou um emprego urbano para cada uma dessas famílias, teremos com isso já atingido o resultado. Isso significa que a gente pode ter mais que uma família com menos de 1 hectare, desde que estejamos produzindo em bases rentáveis, em bases econômicas e de alta eficiência. Então, esse é um programa que a gente pretende realizar numa área de 1.500 hectares, inicialmente no Urucuí, no alto da serra da Fazenda da Conceição, do Boqueirão, e a gente imagina com isso criar quase que, diferentemente mesmo do modelo campo, que na verdade adotou um esquema que se assemelha a esse no que diz respeito ao preparo da terra, mas a distribuição ao final é para grandes e médios produtores rurais. A intenção é de trabalhar com um pequeno produtor, com sem terra, de forma que os próprios alunos do curso de agropecuária da escola possam realizar o trabalho de assistência a essas famílias. Além do mais, temos em mente realizar programas de irrigação também no Carimenha, em Juvelília, na Fazenda do Cantinho, também em São Francisco, uma área excepcional, com a possibilidade de captação de água diretamente do Rio São Francisco, em Januária. Enfim, há, portanto, uma programação que envolve os setores de pecuária, os setores de produção agrícola, produção de grãos, de olericultura, de fruticultura, de silvicultura, enfim, uma programação que, na verdade, se refere ao que a própria instituição já realiza, na medida que ela praticamente não é autossuficiente, mas ela produz grande parte do que necessita para a sua manutenção, para a sobrevivência e, inclusive, gerando excedentes para a apropriação de maior número de alunos. Isso dentro do lema da escola, ditado pelo patrono, Caio Martins, que, dentro de um acidente pavoroso, ele, ao ser apoiado, ajudado no socorro, após ter passado a noite toda tentando acalmar seus companheiros com palavras de força, palavras de estímulo, quando chegaram as pessoas para socorrê-lo, ele recusou, admitindo que outras pessoas estariam em pior situação, e disse que um escoteiro caminha sempre com as próprias pernas. Quer dizer, pode ser uma redundância, que outras pernas dispor que não as próprias, mas na verdade é o que quase ninguém faz: utilizar seus próprios recursos, utilizar a sua própria disponibilidade com vistas à realização de seus propósitos. De forma que a escola ela produz, ela realiza um esforço produtivo. O que se quer é mais organizar esse esforço no sentido de tornar possível a agregação, a assimilação de um maior número e a repercussão desse trabalho entre uma massa, um contingente populacional maior. Outros programas agroindustriais, projetos alternativos, principalmente o do Buriti,